Olá, boa noite. Vamos lá, deixa eu pegar o slide aqui. Então, hoje, bem, a gente vai falar, né, de Mesozoico e Cenozoico, certo? Falamos na aula passada do Paleozoico ao Mesozoico, agora eu volto Mesozoico e Cenozoico, tá bem? Continuamos sempre falando da questão de evolução, certo? Bem, nós falamos, tá? Então, vamos lá. Olha só, né? Comentei com vocês que o Mesozoico, tá? Foi extremamente importante um conceito de biologia. Por quê? Tudo que está vivo hoje, bom, começou no seu antepassado lá no Mesozoico. Ou seja, passou pelo Cenozoico, hoje estamos no Antropozoico, praticamente começamos ontem, né? Tá? Então, tudo que você pensar que está vivo hoje, certo? Ele teve o seu parente primordial, né, de seu início, de uma evolução, inclusive nós, tá? O organismo mais primitivo, anterior a um símio, tudo, lá no Paleozoico, no Mesozoico, desculpa. Então, isso está tudo marcado. Por que o Mesozoico foi importante? Por causa da fartura de espécies. Bom, ou seja, em quantidade de espécie, ele teve mais do que nós temos hoje, né? Tanto na água, na terra, no ar, você estava dominado por vários tipos, né, de organismo, hein? Tanto animal quanto vegetal. Certo? O que favoreceu isso? De início, bom, uma estabilidade do clima, tá bem? E depois, certo? A oferta, tá? De principalmente minerais que começaram a vir de erupções mais frequentes da Terra. Bem, então é a era dos dinossauros, certo? Então lá dominavam eles, né, a água, a área, a terra, bom, e enquanto de vegetação eram as coníferas que dominavam, né? Essa imagem a gente colocou, só lembrando a vocês que, olha, né, o Mesozoico é de 245 até 65 milhões de anos atrás. Então, essa riqueza dele, né, foi extremamente longa também, se a gente comparar com o Cenozoico, que teve 65 milhões de anos só, né? Tá? Então, o outro, né, teve até 245, ou seja, bom, foi de 65 a 245, foi muito tempo. Tá? Então, por isso, também dentro de uma estabilidade, oferta de alimento, e aí a gente vai ter também variedade de espécies. Né? Então, lembro a vocês que esse gigantismo, né, não ficou só por conta, né, de animais terrestres, hein? Também animais aquáticos e também alguns vegetais. Bom? E, de novo, né, não eram só os gigantes que viviam nesse momento. Tá bem? Isso aqui vocês precisam ter atenção, tá bom? Se tem um assunto que é bastante cobrado em concursos que caem nessa área, são os períodos do Mesozoico. Então, você está vendo aí na faixinha violeta, Cretáceo, né? Jurássico e Triássico. Bom? Ou seja, é sempre de baixo para cima. Então, lá no Triássico, certo? Foi o primeiro. Assim que saiu do Paleozoico e entrou no Mesozoico, começou a vir, então, veio o período Triássico. Tá? Depois o Jurássico, então está centralizado, e o Cretáceo, que é o mais novo do Mesozoico. Tá bom? O Jurássico, você lembra muito bem, você assistiu lá o filme, né, que está lá do Jurassic Park, os grandes dinossauros. Ou seja, esse momento foi o momento top, né, dessa era. Tá? Top no sentido de diversidade, gigantismo, bom? E aí a gente tem o ápice, né? O início da queda durante o Jurássico, bom? Então, e aí vem o Cretáceo. No Cretáceo ainda tem gigantismo, ainda tem muita coisa interessante que vai surgir no Cretáceo,
mas ele começa a ter já algumas alterações climáticas. Tá? E isso faz com que a alimentação já não seja tão, né, abundante assim. Tá? Olha só, repare nesse gráfico. Tá? Ele traz o Paleozoico e o Mesozoico que nós estamos tratando hoje. Então, no Paleozoico, você vê a linha caindo de temperatura, essa linha negra, tá? De temperatura. Certo? O que acontece? Olha no fim do Paleozoico, a temperatura já está bem baixa. Tá? Tão baixa que a maior parte da vegetação, que era de samambaias e cicas, morreram. E aí, boa parte dessa vegetação, certo, acabou se transformando em carvão. Então, repara que a faixa chama-se carbonífero, tá bom? Que vem em função, certo, desse fóssil, desse conjunto de fósseis, né, que formaram desse momento. E aí, na hora que entra no Mesozoico, a temperatura volta a se elevar, tá? Praticamente se mantém, né, durante praticamente metade aí, né, já para os finalmente do Mesozoico. Tá? A linha, tá, cinza claro é a quantidade de oxigênio. Bom? Então, repare, no Mesozoico, né, que a gente tem uma quantidade significativa, ou seja, um nível mais alto de oxigênio, tá, do que a gente tem agora, por exemplo. Bom, que caiu. Tá? Então, essa relação clima mais quente e mais oxigênio, tá, vai dar uma outra condição ambiental. Né? E, comentei com vocês, assim que surge a era, que nós chamamos então de Mesozoico, os oceanos são os primeiros a terem fartura, de novo, aquecimento da Terra, e a luz extremamente branca. Então, favoreceu o surgimento de muito plâncton, e esse muito plâncton virou a base da cadeia alimentar, sustentando outros tantos organismos. Reparem nas duas imagens embaixo à direita, é tudo fóssil, de molusco, de cefalópodes, tá bem? Ou seja, você vê que está recheado de fóssil. Então, o número de organismos era, com certeza, muito grande. Tá? E a abundância de plâncton. Isso era muito maior do que é hoje. Tá? Lembra que a vida inteira na Terra, inclusive até a condição de oxigênio, depende desses organismos. Então, nós acreditamos na paleontologia que naquele momento, algumas partes dos oceanos, lagos, era um sopão verde, ou seja, extremamente denso de tanto plâncton. Principalmente fitoplâncton, como você vê na imagem da direita em cima. Né? E isso fez, então, a base de muitos organismos até chegar aos peixes, que dominaram a era anterior, né? O Paleozoico. Né? Agora, o Mesozoico é a era dos répteis. Né? Então, os peixes, né, passaram a ser alimento também, né, dos grandes répteis que dominaram, né, a água. Bom, e durante o Mesozoico, que a gente tinha lá um baita de um continente no início, a Pangeia, ele começa a se dividir, né? Vai formar a Laurásia aqui em cima, né? E Gondwana aqui embaixo. Ou seja, essa divisão que vocês estão vendo no meio, ela começou então, hein, no Mesozoico, e isso vai trazer algumas alterações climáticas. Mas essa alteração foi da metade já para o final. Né? E lógico, da mesma maneira que os continentes já estão começando a ter outras formações, né, o material do manto vai chegar até a superfície. E ele chegando até a superfície, ele vai, de novo, trazer minerais novos à superfície, que vai ser importante, então, para o desenvolvimento da vida. Tá? E né, se a gente somar temperatura elevada, estabilidade climática, maior intensidade da luz, maior quantidade de oxigênio, fartura de vegetais, eu vou ter fartura de outros organismos e alguns podendo chegar ao gigantismo. Então, a imagem da esquerda você está vendo um fóssil que é um tal desenho no centro da libélula.
tá? E comparando aí a um corpo humano, ou seja, tá? Aproximadamente aí, certo? Uns seus 60 centímetros de envergadura. Tá? Tem um desenho, né? Uma imagem, né? Que esse cara montou aí, como é que era uma libélula. Lembrando, tá? Em todas as libélulas eram desse tamanho. Algumas chegavam assim como algumas baratas. Ou seja, são animais bastante pré-históricos, e que alguns desenvolveram tamanho. Tá? E para ter esse tamanho tinha que ter muito alimento. Tá bom? E lembra que para ter um tamanho desse, um inseto que tem uma outra relação, né, de absorver o oxigênio, precisava de maior número, nível, tá, de oxigênio na atmosfera também. Esse você tem aí um exemplo, bom, de uma salamandra dessa época, lembrando, né, uma evolução para no jacaré, muito semelhante, mas daí você também vê a comparação com o corpo, né, um humano. Tá? E certas salamandras desse tempo, tá, a gente encontra hoje, certo? Lógico, não daquele tamanho como está no desenho, mas essa salamandra que vocês estão vendo na fotografia são fósseis vivos, certo? São organismos que mantêm praticamente a mesma relação corporal, de que existia lá no Mesozoico. Bom, esses animais existem no Extremo Oriente, China, Japão, Vietnã. Né? Você olhando para o animal, você vê características extremamente primitivas. Tá? Esse é de espécie de crocodilos, né, que ocupava os alagados. Bom, e aí, mais uma vez, um organismo ser tão grande como esse, você imagina a quantidade de alimento. Tá? No Acre, já vários fósseis desse animal já foram encontrados. Vamos lembrar que a Amazônia, por um tempo, no Paleozoico e já, principalmente no Mesozoico, foi um grande pântano, bem? Porque ali era um pedaço, né, de oceano. Né? E nessa região hoje encontram-se alguns fósseis. Bom, tem logo no aeroporto deve ter ainda, faz tempo que eu saí de lá, tá? Tem um crânio em exposição. Um crânio não, um maxilar. Tá? E ele tem uns 4, 5 metros. Então você imagina, não sei qual é o ambiente que vocês estão aí, né? Do quarto, de uma sala, mas você imagina então, certo? Um maxilar aí com uns 5 metros. Tá? Então, aí, só por aí você imagina o tamanho do restante do animal. Tá? Como este, que vivia na costa oeste, onde hoje é a América do Norte. Lógico, o mapa mundi não era assim, né? Mas era um organismo, tá, ainda bem, né, bem adiantados. Tá? Nesse momento do Mesozoico, comentei com vocês que a vida nos oceanos já estava bastante evoluída. Você tem aí o desenho de tubarões já perfeitos. Bom, lógico, teve evolução? Teve, mas alguns tubarões ainda marcam poucas transformações, porque já eram significativamente bem evoluídos no sentido. O que é um animal bem evoluído? Quando ele tem características de movimento e de alimentação já bastante adequados. Então, o corpo ajuda, né? Se tem garra, se tem presa, se tem dente, bom, já é um sinal de evolução. Já as baleias, como você vê embaixo, as baleias passaram por muito mais processos evolutivos do que os tubarões. Os tubarões são mais antigos e nem mudaram tanto. Bom, aqui você tem imagem de vários répteis, né, que dominavam os oceanos. Você tem aí, né, o mais que você consegue associar hoje é um tipo de tartaruga. Bom, o resto, né, evoluiu tanto que modificou completamente essa aparência. Né?
répteis voadores, olha o tamanho, né, que alguns pterossauros tinham. Tá? Mais uma vez, então você imagina a abundância de alimento. Tá? O selacanto, né? Então você está olhando no fóssil, né? Um peixe que tem característica bastante primitiva, né? Inclusive a marca das escamas grande, e à direita você vê na capa de uma revista, né? Uma mergulhadora, né? Nadando com ou seja, mais um fóssil vivo. Né? Não é um organismo numeroso, é raro, assim como aquela salamandra que eu mostrei para vocês, tá? Mas ele existe ainda, provando que alguns organismos, além de ter resistido a todas as alterações que a Terra teve ao longo desse tempo, tá? Pouco mudaram, né? Pouquíssimo. Tá? Mais uma vez veio o grande impacto para selar essa era e começar então a Cenozoica. Né? Aqui você tem uma imagem, né, da onde foi o impacto. Né? Você tem a estrutura do relevo, hoje boa parte disso debaixo do oceano, como ficou marcado, né? E você tem, né, através de análise geológica, até mesmo foto de satélite, a marca de tudo, não só desse impacto, de vários outros, né, ao longo da superfície da Terra. Eles acreditam que no momento desse impacto, inclusive deixei 2 textos para vocês, tá? No momento desse impacto, a alteração foi tão grande em boa parte da Terra, né, que vários organismos foram enterrados juntos. E aí, tem aí no texto, o cara consegue, num sítio paleontológico, encontrar o vestígio desse grande impacto, não só com partículas de meteoros, do asteroide, mas principalmente a mistura de fósseis. Então, o que eles estão provando? Que esse momento foi tão violento que conseguiu captar vários organismos ao mesmo tempo. Então, nesse sítio você tem fósseis de peixe de água doce, peixe de água salgada, você tem de animais de grande e pequeno porte, tudo misturado a uma lama que, lógico, se solidificou, virou uma rocha, né? E fez todo o processo de fossilização. Tá? Então, o final de tudo isso, desse momento dos impactos, é fogo, frio, e ondas gigantes, o tsunami. E lógico, né, até coloquei para vocês aí brincadeira à parte, mas quando a gente lembra que a sociedade humana hoje, completamente dependente de petróleo e gás, vamos lembrar que foi graças, né, a essa era mesozoica ter, primeiro, oferecido muitos alimentos, tá? Então, ter criado várias espécies, várias populações, né? Então, lembrando que populações desses animais, ou seja, eram numerosos. E ao mesmo tempo que eles eram numerosos, eles também morriam em grandes quantidades, principalmente planta. Mostrei para vocês lá como devia ser a abundância de plantas. E isso tudo fez com que na evolução se tornasse hoje o que a gente tira como petróleo e gás. Tá? Aí vem então o início da Cenozoica, como sempre, o clima está normalizando, né? As estruturas da superfície estão se normalizando e as espécies que resistiram um longo tempo nessa escuridão, nessa temperatura baixa, começam a ver novos alimentos, ou seja, né? Então a vegetação, o plâncton nos oceanos começa a se reproduzir novamente. É no Cenozoico que várias fatos que a gente hoje tem tão comum, como grandes montanhas, as estações do ano vão ocorrer, mas isso eu vou deixar para a próxima aula. Hein? A gente sabe que, principalmente de início, as alterações climáticas fizeram com que ocorressem vários momentos de estiagem, porém, o que vocês começam a ver nessa imagem, além já da presença de muitos organismos, é a presença de pradaria, ou seja, de grama, capim, que não existia. Então, o capim ele começa a ocupar rapidamente
a superfície dos continentes, né? Independente se o lugar é frio ou quente, se é seco ou úmido. Bom, então essa cobertura foi muito rápida e isso favoreceu a evolução de vários organismos, lógico, né? Na sua grande maioria herbívoros. Também trato disso no próximo documentário, né? Aquilo que você começa a ver do mapa mundi de hoje, ele começou a se formar no Cenozoico. Esse mapa que vocês estão vendo tem diferença, algumas diferenças do mapa de hoje, mas você já vê, né, muito bem as nuances dos continentes, tá bom? Então, entenda que o Cenozoico foi uma constância em abalo sísmico, né? Alguns organismos evoluíram muitíssimo bem, né? Vamos dizer assim, com muita força e resistência. Tá? Então, aí você está vendo organismos que não existem mais. Tá? Então, mas são do momento do Cenozoico. Animais lanudos, alguns com grande capacidade de armazenar gordura, outros com garras potentes, outros com bico potente. Tá? Então, alguns herbívoros, alguns carnívoros, né? Mas foram organismos, né, bastante evoluídos, né? Aí, como a preguiça gigante, comparando ao ser humano, que ainda não existia, mais uma vez. Tá? E esse também, né, nos primeiros momentos do Cenozoico, lembrando vocês, quando a gente fala primeiros momentos, a gente está falando de alguns milhões de anos. Se a gente lembrar que a Era de Cristo tem 2020 anos, não é nada, tá bom? Então, na geologia, esquece esse tempinho curto. Tá? Quando a gente fala pouco tempo, a gente está falando de milhões. Tá bom? Tempo suficiente para várias espécies surgirem e também, né, desaparecerem. Bem? Tá? E um grande exemplo, o megalodon que vem do Mesozoico, ele entra no Cenozoico, o início do Cenozoico, como um grande predador nos oceanos. Ou seja, por mais dificuldade que teve na passagem, foi um animal extremamente resistente, né, e que foi populoso, durante o início do Cenozoico. Olha aí, chegava a 18 metros de comprimento. Não é raro encontrar fóssil de dente de megalodon, tá bem? É isso. Na próxima aula, então, eu trabalho só a questão do Cenozoico, porque ele trouxe várias alterações climáticas, tá? E de relevo, né? Isso vai favorecer bastante as espécies que a gente conhece hoje. Tá bom? Então, ficamos assim, gente. Vejo vocês terça-feira que vem. Tá? Tchauzão.